Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural, Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Olá, eu sou o Ciro Santos, estou novamente com vocês aqui com Ciro Santos Convida. E o meu convidado desta noite, ele é historiador, ele é pesquisador musical, ele é ator, que eu estou sabendo também, ele faz um pouco de cada coisa. E o que ele pesquisa é algo fabuloso. E a gente vai procurar saber e mostrar para vocês algo bem antigo. Seja bem-vindo, Marcelo Bonavides, tudo bem? Muito obrigado, tudo bom. É um prazer recebê-lo aqui. Eu lhe chamei para esse bate-papo primeiro, que eu gosto de vedetes, eu gosto de música, eu gosto de coisa antiga, porque a minha personagem foi inspirada em duas grandes vedetes. Né? Vocês de casa sabem, a Virginia del Fuego foi inspirada na Virginia Lane e na Luz del Fuego. E você, como é que foi a sua inspiração de começar as pesquisas musicais, as pesquisas sobre os cantores antigos? Da onde saiu essa vontade? Bom, quando eu tinha 11 para 12 anos, na década de 80, eu gostava de Cyndi Lauper, Michael Jackson, Madonna, aqueles cantores da pop, isso. Sim. Sendo que eu sentia falta de algo mais. E comecei, através daquelas novelas de época, ouvir aquelas músicas que tocavam no rádio antigo. Sim. E comecei a procurar e encontrei Dalva de Oliveira. Aí, isso na década de 50, gostei. Isso tudo nos anos 80. Você tinha 13 anos de idade. O ser humano já começa a fazer pesquisa, gente. Isso é arte no sangue, né? Vamos lá. E cada vez que eu voltava no tempo, década de 40, 20, 30, 10, mais eu gostava, mais eu me identificava. Eu dizia, não, isso é que eu gosto, esse tipo de música que eu estou apaixonado. Caramba. E fui me apaixonando cada vez mais pelas cantoras, pelas mulheres artistas dessa época. Porque eu notei uma coisa, que se falava muito nos homens no começo do século, mas das mulheres quase nada. A gente conhecia Carmen Miranda, Dalva de Oliveira, Aracy de Almeida, mas, por exemplo, Pepa Delgado... Pepa Delgado, por exemplo, Pepa Delgado, eu não sei a década dela. Pepa Delgado, ela começou em 1900, foi uma das primeiras mulheres a gravar disco no Brasil, a fazer cinema, fez muito sucesso no teatro de revista de 1900, 1910, e eu tive a oportunidade de conhecer a família dela. Caramba! A família dela me doou um material, disco, fotografias. Ela também era uma vedete, uma atriz, cantora e vedete. Cantora, e fez muito sucesso. E na época, ela era muito... As mulheres eram condenadas, mulheres artistas que não podiam ser artistas. No palco, né? Era uma exibição total. E a Pepa, ela vai se casar com um militar, uma coisa totalmente inusitada. Porque ela, no auge da carreira, ela termina se casando com esse militar. E interessante que em 1916, a neta dela encontrou uma carta de um ator, amigo dos dois, que o ator ele avisava ao noivo, né, dela, ao militar, olha, estão fazendo um complô. As suas boas amigas estão fazendo um complô para lhe difamar com o seu noivo. Então ele avisando que estavam... organizando uma conspiração. Isso, mas no final deu tudo certo, eles casaram, tiveram um filho, ela abandonou os palcos. Ela teve que abandonar, né? Porque aí com o militarismo, nessa época, você imagina como é que não era isso. Com certeza. Eu peguei a lista telefônica, porque eu vi no livro o nome do filho dela. Então a lista telefônica do Rio de Janeiro, eu fui atrás, entrei em contato com a família ficou assustada, porque eu dizia, não, eu tenho 17 anos, na época eu tinha 17 anos, sou fã da sua... Eu acho que já imaginaram assim, Marcelo, peraí, não, deve ser algum filho que ela deixou, alguma coisa, sei lá, podiam ter imaginado isso. E a neta dela, que me recebeu, ela disse, olha, eu acho isso muito estranho, porque minha avó faleceu em 1945, olha isso. E hoje em dia é tudo muito violência, naquela época já era assim. Mas, no final, eu me identifiquei, né, com o pesquisador, a gente ficou amigo. Quando eu fui ao Rio de Janeiro, o filho dela já havia falecido, mas eu encontrei a neta, né, o bisneto, a casa onde ela morou, e ganhei fotografias, discos, né, um caderninho de anotações. Caramba. Uma coisa maravilhosa. Então você tem, não só dela, mas como de outras cantoras, outras atrizes, você tem esse material em mãos? Você tem isso, algumas coisas? Da Pepa eu tenho... bastante coisa. O que era pessoal, né? Tá.
De outras cantoras eu tenho livros, né, alguns discos, né, LPs que saíram. Vamos falar aqui uma coisa, uma cantora que todos conhecem, além da Dalva de Oliveira também, mas Carmen Miranda. Você tem a pesquisa de Carmen? Eu pesquiso Carmen também desde 1988, 89. Inclusive, eu trouxe até o selo do disco, o primeiro sucesso dela, o Pra Você Gostar de Mim, que hoje todo mundo conhece como Tá Aí. Tá aí, eu fiz tudo pra você. Aí você tem o selo desse disco Eu aí? tenho o disco. Você tem aí eu trouxe a foto do selo. Legal. Então eu vou mostrar pra a gravação. A produção vai mostrar pra vocês o selo desse disco, da primeira original de Carmen Miranda. Olha que maravilha. 1930, sucesso do carnaval desde aquela época. E essa música não sai de moda. Não. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim, atemporal, né? Porque todo mundo conhece, vocês conhecem essa música. E uma curiosidade que você tenha visto sobre Carmen Miranda que lhe chamou a atenção. Bom, a Carmen, recentemente, se falava que ela havia estreado como cantora em 1929, no dia 7 de fevereiro de 1929, por aí, 7 de janeiro, ao lado do Ernesto Nazaré. Sendo que eu encontrei ainda em 1928 uma aparição dela. E engraçado, interessante, que no começo da carreira de Carmen Miranda, ela é especialista em tangos. E seria a grande cantora de samba e marchinha, mas ela gostava muito de cantar tangos. E em alguns jornais, em 1929, no comecinho de 29, diz que a senhorita Carmen Miranda, especialista em tangos. Eu não sabia disso. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. E Carmen também gostava e cantava tangos. Ela chegou a gravar 2 tangos. Sério? Né? Isso. E Carmen nasceu em 1909, em Portugal. Em Portugal, não é isso? Portugal. Tá. Então, na realidade, ela é portuguesa. Depois ela veio para o Brasil. Veio com 1 ano de idade, 1 ano e pouco, novinha, né? Muito nova. Então, ela foi criada com os costumes brasileiros, né? Ali do Rio de Janeiro. Então, era... Por isso que ela pegou essa coisa de Carmen Miranda, Zé Carioca. Carmen é uma cantora que até hoje, além da gente ouvir músicas dela, as pessoas personalizam ela. Eu mesmo, como ator, eu já fiz Carmen Miranda no Teatro Zé de Alencar aqui. É um espetáculo de Polygrude a Hollywood que eu fazia com Paulo Diógenes. E aí eu fazia a Noviça Rebelde, que era o número com bonecos, fazia a Merlin, fazia a Carmen e fazia Evita Peron. Eu fazia várias caracterizações. Porque Carmen é inesquecível. Eu tenho um grande amigo, que não sei se deve ter ouvido falar, se pesquisou Carmen, que é o Eric Barreto, Sim. que fez, é um grande amigo, trabalhei com ele no Rio de Janeiro, eu que coloquei a primeira unha. Vamos pesquisar, produção, Eric Barreto aí para botar. Ele foi o rapaz que interpretou a melhor Carmen Miranda do mundo. Eu botei as primeiras unhas na Ilha de Paquetá, fazendo show junto com o Eric. Ele estava começando a fazer Carmen e eu botei umas bolinhas de cola para colar a unha dele. Né? Um excelente artista. E ele fez um filme que é Business Banana. Banana is my business. My Business, exatamente. Onde ele interpretava Carmen Miranda. Que chegou uma época que a gente olhava e a gente não sabia. É Carmen, é Eric, é Carmen. Exatamente. Eric. E ele caracterizado idêntico a Carmen Miranda em Uma Noite no Rio. Idêntico, pronto, exatamente. É tanto que quando foram atrás da Aurora para fazer o documentário, você conhece alguma atriz? Ela, não, conheço um ator. Foi, exatamente. Aí indicou o Eric Barreto, que aí foi ele que fez. E ele está perfeito. Perfeito. É uma pena que já tem um tempo ele já faleceu, sim. Mas ele é perfeito. E outras pessoas já tentam fazer a caracterização de Carmen, mas não conseguiram tão bem quanto ele. Agora vamos passar para Dalva de Oliveira, com grandes músicas maravilhosas. Uma das músicas que você mais gosta de Dalva? Calu é carinhoso com ela também. Carinhoso com ela também, né? Ela gravou. Quem foi que a gravou? Deixa eu ver se eu me lembro. Abajur Lilás? Não, Que Será? Que será? Ela gravou. Da minha vida. Isso. Que será? Sabe o que eu lembrei de Abajur Lilás? Que eu vi um espetáculo da Marília Pêra, e que essa música acendia a roupa de Marília. Foi Elas por Ela. Eu assisti também. Elas por Ela, exatamente. Eu ganhei o livro da Carmen Miranda. Pronto, exatamente. Sim, então vamos lá passar um pouquinho para Dalva. Sim, a Dalva foi minha primeira paixão, né, musical.
E eu conheci ela através de um LP com gravações que ela fez em Londres, porque assim, a Dalva começou em 37 por aí, ao lado do Erivelto Martins e do Nilo Chagas. Erivelto é outro que tem música que até hoje toca. Com certeza. Não é? Com certeza. Vamos falar já dele, mas continuar com o Dalva. Então, o Trio de Ouro foi até 1949, 50, quando eles se separaram, né? Eles chegaram a casar, né? Tiveram 2 filhos, mas se separaram e ela saiu do trio, foi seguir carreira solo. Muita gente achava que ela não ia acontecer, mas ela foi um fenômeno, um sucesso. E ela vendeu tanto disco pela Odeon, que a Odeon, como prêmio, enviou ela numa excursão pela Europa e para ela gravar várias músicas em Londres, né? E ela gravou Carinhoso, Aioiô, gravou Calu, tudo lá, e eu passei a me apaixonar. Assim, por isso, né? Agora, Dalva só era cantora. Dalva também chegou a fazer alguns trabalhos em cinema. Ela atuou em cinema, mas cantando. Como cantora, tanto com o Trio de Ouro, como depois sozinha, né? Ela atuou em algumas dessas chanchadas da Atlântida. Sim. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu lembro também que, engraçado, eu não sou pesquisador, mas não sei por que essa minha paixão por vedete. Eu cheguei a trabalhar no espetáculo antes de ir para Fortaleza, bem antes. Foi o último espetáculo de teatro revista no Rio de Janeiro, no Teatro Rival, com o humorista Colé. O Colé. E eu trabalhei com Nélia Paula, que também foi uma vedete. E eu me apaixonei pelo trabalho das vedetes que desciam para a plateia, faziam o famoso número de cortina. Sim. Hoje, galera, vocês que assistem stand-up, assistem shows de humor, isso que a gente faz, que é número de plateia, chamava-se número de cortina. Quando fechava a cortina, para trocar o cenário, as vedetes desciam para a plateia para fazer os números junto com os rapazes, para fazer com a plateia. E eu me apaixonei por isso também. E aí, quando eu vim para Fortaleza, eu criei a personagem Virgínia Del Fuego, né? Então, foi muito interessante trabalhar no último espetáculo, acho que foi em 1982, se eu não me engano, no Teatro Rival. A gente vai para o comercial e volta já. Sai daí não. Sabe quantas vias serão recuperadas pela Prefeitura de Fortaleza? Será que 50? 40? Umas 70, 80 já tá massa. Mais de 1000 vias receberão melhorias. Para recuperar a cidade dos estragos causados pelas chuvas e revitalizar diversas áreas, a Prefeitura lança o Chegando Junto, o maior programa de recuperação de vias de Fortaleza. Tem iluminação nova, asfalto novo, sinalização e limpeza para deixar nossa cidade ainda melhor. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Sou o Ciro Santos e estou de volta, é claro, com vocês, com o Ciro Santos Convida, com esse papo muito gostoso, junto com o Marcelo. Marcelo, vem cá, vamos só terminar esse papo de teatro revista. Então, depois as coisas foram melhorando, as meias foram saindo, as pernas começaram a ficar de fora. Com certeza. A Elvira Pagan, também outra grande vedete, atriz, cantora, ela que inaugurou o biquíni aqui no Brasil. Então, as vedetes passavam a usar biquínis. Não usavam o maiô inteiro, né? Até nem nada, né? Em alguns espetáculos, o topless. Então, isso, com o tempo, foi ficando mais comum, né? Mais aceito, né? O teatro de revista possibilizava isso. Romper regras, ousar. E outra coisa, aqui no Brasil, eu acho que chegou praticamente por último, porque o topless em Paris foi o primeiro onde as mulheres vinham, as vedetes vinham lindas com os peitos de fora, no erguedor, desde os anos 20, não é isso? Isso. Agora, terminamos o papo de teatro-revista, porque isso até me dá saudade. Eu não sou um historiador como você, mas como eu vivenciei alguma coisa, me dá saudade. A gente tá falando de cantor, de cantoras. Vem cá, só tinha famosos naquela época, mulher, não tinha Não, homem tinham famoso. homens também, Homens? por exemplo, Vicente Celestino. Vicente Celestino, o ébrio. O ébrio. Tornei-me um ébrio na vida, não é isso? O ébrio até hoje é cantado. Com certeza, e lembrado. E o Vicente Celestino, ele começou com a Pepa Delgado no teatro de revista, na década Tudo de 10. que ele fala lembra a Pepa Delgado. Parece uma paixão mesmo grande, né?
E ele se destacou assim como um grande cantor, né? Gravou muito disco no processo mecânico ainda, que era o processo artesanal, onde você tinha que ter uma voz muito potente, porque senão não conseguia gravar. No processo elétrico, não. Quem tinha uma voz com extensão mais curta, conseguia. E o Vicente Celestino tinha aquele repertório muito dramático, né? Muito, um romantismo muito dramático. E em 46, se não me engano, ele gravou o filme O Ébrio, Sim. que foi dirigido pela esposa dele, a Gilda de Abreu, que também era atriz. Cantora, cantora, não. sim, Cantora uma também. voz soprano lindíssima. E também temos o Francisco Alves, o rei da voz, né? Também começou Francisco Alves, fala pra gente uma música dele que tenha marcado bastante. Aquarela do Brasil. Aquarela do Brasil é dele? Gravação original dele. Ah, você não tem isso? Você não tem? Você trouxe? Por favor, Bruno, nosso produtor, coloque um pouquinho de Aquarela do Brasil na voz de Francisco Alves. Tá vendo? Isso foi quando? 1939. 1939. Até hoje, a Aquarela do Brasil foi usada pela nossa grande Daiane dos Santos fazendo a ginástica olímpica. Para você ver como tem coisas antigas que vivem e sobrevivem até hoje. A Aquarela do Brasil é inesquecível. Com certeza. E o Francisco Alves era considerado o grande cantor da época durante várias décadas. Era como se fosse, até diziam, o Sol e os outros cantores, os planetas rodando ao redor, né? E a popularidade dele só foi interrompida com a morte dele em 1952, um acidente de carro, né? Morreu novo, então? Com 54 anos, Novíssimo. no auge da carreira. Aí temos também outros cantores que hoje que foram muito famosos, mas hoje estão esquecidos. Albenzio Perrone, que nasceu na França, mas foi criado no Brasil. Januário de Oliveira. Nem eu lembro. O Almirante, que era produtor, pesquisador musical. Henrique Forés Domingues, foi um grande nome do rádio também. Eu até trouxe foto do Almirante. Que ele gravou com a Carmen Miranda, era muito amigo da Carmen e gravou com ela. Temos também... Peraí, vou ter que lhe cortar agora porque nós falamos de várias pessoas, eu sei que é mais recente. E Marcelo é um pesquisador mais antigo. Aqui em Fortaleza nós não tivemos vedetes. Não, pelo pouco que eu conheço... Pouco não, você conhece muito. muito. A gente tinha espetáculo... o que acontecia assim, no século XIX, começo do século XX, muitas companhias até do exterior vinham para cá, para Fortaleza, iam para Icó também. Icó, sério? Também se apresentava no Teatro de Icó. E é porque aqui era como se fosse o caminho, né? O caminho que eles iam para Amazonas, né? Sim. Então iam para o norte, então passavam por aqui. Então esses espetáculos de teatro de revista, de vaudeville, operetas, se apresentavam aqui também. Daqui eu sei que o Carlos Câmara teve várias peças musicadas, né? Sim. Mas eu acredito que, não sei se eram artistas profissionais ou amadores. Uhum. Porque na época também a palavra ser artista amador tinha um peso muito forte, não era que você não sabia nada, não, você sabia. Sabia, mas estava no começo, até porque havia um preconceito. Então, por exemplo, as cantoras do rádio. Muitas cantoras, quando o rádio começou aqui no Brasil, na década de 20, se apresentavam como amadoras, porque não cobravam cachê. Mas queriam mostrar o trabalho, né? O talento, seu canto. A partir de 1929 e 30, quando para o Rio de Janeiro se instalaram as gravadoras, Victor, Brunswick, a Odeon continuou, e o rádio também, no começo da década de 30, estourou, né? Com o incentivo de Getúlio Vargas e tudo. Sim. Então, passaram a pagar os salários aos artistas. Agora, você falou em Getúlio Vargas, na época do Getúlio Vargas, tem algumas histórias de alguns vedetes, não lembro quem foi, que teve um caso com o Getúlio. Eu acho que foi a Virginia Lane. Exatamente. A Virginia Lane teve esse caso, por isso que ele gostava de arte. O Getúlio Vargas gostava de arte, gostava de teatro, entendeu? Então, por isso ele incentivava isso também.
E quais as vedetes mais famosas daquela época? Dessa época que você estudou? Bom, do final do século XIX, temos a Aurélia Delorme, a Ana Manarese, que era grega, mas desde pequenininha morava aqui. No Brasil. E tanto a Aurélia Delorme... Só um motivo ele cortar. Galera, isso que ele está falando para mim também é aprendizado. Eu também estou aprendendo e estou sabendo, porque isso aqui é uma fonte de informação maravilhosa. E elas foram as duas primeiras atrizes a se vestir de baiana no teatro de revista. E o personagem baiana, ou mulata, como era chamado na época, fazia muito sucesso. Então tinha que ter o número da baiana. É tanto que várias artistas portuguesas, italianas, também se vestiam de baiana porque o público exigia esse personagem. Tipo de coisa. Agora você me chamou a atenção. Esse espetáculo que eu trabalhei também, foi o último espetáculo de revista, tinha o número da Bahia, onde descia uma igreja e tinha a cor da baiana. Tá aí, eu não sabia que também era típico do teatro de revista. E uma curiosidade, elas se vestiam de baiana 50 anos antes da Carmen Miranda. Muito antes da Carmen, as artistas já se vestiam de baiana, com fruta na cabeça, com toda aquela indumentária. Então a Carmen se inspirou nisso, né? Já veio, pode ser inspirado nisso. A Carmen foi interessante. Agora, só continuando, na década de 1910, tem a Pepa Delgado, Júlia Martins, foi uma das primeiras atrizes negras a se profissionalizar nos palcos. A Júlia Martins, tem foto dela também. Legal, maravilha. Na década de 20 temos Margarida Max, Otília Amorim, Araci Cortes. Araci Cortes, eu lembro mais que já é uma Sim, sim. E a Carmen, o que aconteceu foi que até a Carmen Miranda, a fantasia de baiana, era considerada vulgar. Isso que eu ia perguntar para você. Porque as vedetes tinham mostrar o corpo, não como mostra hoje, mas elas iam de biquíni, iam de sutiã. E como é que era isso na época? A censura pegava no pé? Como é que era? Vez ou outra pegava, porque assim, no comecinho do século XX, elas mostravam as pernas. Só as pernas. Ou então de maiô, mas com detalhe, com meião. Não eram as pernas nuas, era com meião. Tinha uma meia. E isso já era escândalo, motivo para escândalo. Quando elas dançavam lundu, por exemplo, rebolavam muito. Então, por isso que surgiu, foi o embrião do teatro rebolado, como falam. Sim, o teatro rebolado, porque elas rebolavam. Isso. Então, mostrar as pernas, mostrar o corpo, ia acontecer no teatro de revista. Por isso que as pessoas iam, né? Porque o teatro de revista era uma mistura de musical com política, então sempre tinha que ter piadas políticas. Sim. E tinham esquetes. Para você que de repente, o que o Ciro falou que é esquete? São textos curtos e engraçados, né? Então, assim, era dividido entravam as girls, como eram chamadas, girls, junto com os bailarinos, o número musical, saía, entravam 2 ou 3 atores, comédia, entendeu? E assim era feito o teatro revista. E na época, como ele falou, pernas de fora, mesmo com meia, era proibido. Proibido não, era absurdamente proibido. Mas por isso que as pessoas pagavam para assistir o teatro revista. Você tem isso aonde? Você tem um site, você tem um blog? Assim, eu tenho um blog. Então vamos passar aqui para o pessoal anotar aqui o blog. É o blog Arquivo Marcelo Bonavides, Estrelas que Nunca Se Apagam. www.marcelobonavides.com. www.marcelobonavides.com. Então, anote aí, www.marcelobonavides.com. É isso? E lá você vai saber mais, porque esse bate-papo, que não foi uma entrevista, foi um bate-papo gostoso, tirou minhas curiosidades. Tenho certeza que você em casa também ficou sabendo coisas que não sabia, tipo que Carmen Miranda tinha feito isso, que as vedetes tinham meia. Eu não sabia que as vedetes usavam meia naquela época. Para mim era perna. E porque as pernas eram proibidas. Então só tenho que mais uma vez agradecer ao meu convidado de passar tanta informação para mim e para vocês. Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Maravilhoso. Você é um historiador com uma cabeça fantástica. E o que mais me surpreendeu como um garoto de 12 anos de idade que está curtindo Michael Jackson, está curtindo Madonna, Cyndi Lauper, porque da época dele, começa a ver as coisas antigas e começa a apaixonar. Isso é coisa de vidas passadas. Eu também acho. Também acho, né? Então, gente, muito obrigado por vocês estarem assistindo. E quem quiser saber mais sobre cantores, esse programa já está bem ilustrado. O nosso produtor aqui, o Bruno, ele arrasou nesse programa. Porém,
tem aqui o Blogspot. Um beijo para vocês, um beijo. Muito obrigado por mais uma vez estar com o Ciro Santos Convida. Ei! Sábado tem mais. Ciro Santos Convida aqui na sua TVC. Valeu! Tchau, tchau, tchau! Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural. Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. Sabe quantos empreendedores foram beneficiados no Fortaleza Capacita? Uns 2.000? 5.000, 6.000 pra cima. O programa Fortaleza Capacita já qualificou mais de 20 mil empreendedores e tem mais ações da Prefeitura para gerar oportunidades e renda. O Costurando o Futuro já beneficiou centenas de pessoas e o programa Nossas Guerreiras capacitou mais de 12 mil mulheres, além de oferecer crédito para mais de 1.000 empreendedoras. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas.